Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Carlos Astenreta e sou casado com a irmã Marisa. A paz do Senhor a todos. E eu sou a irmã Marisa, casada com o pastor Carlos Astenreta. E hoje nós temos uma palavra de Deus para você. E a palavra de Deus hoje é sobre casamento. O casamento, para você que não sabe ainda, é uma bênção de Deus, é um projeto de Deus. E quando nós pensamos em casar, antes disso, nós apresentamos esse projeto a Deus. E toda construção precisa ter um alicerce. A Bíblia, no Salmo do número 11, versículo 3, nos fala que os fundamentos foram abalados. E o que pode fazer o justo? Agora, não se constrói uma casa sem um fundamento, sem um bom alicerce. Para que o casamento dê certo, ele precisa ter uma base familiar, uma base espiritual. E quando você busca uma esposa, ou a mulher busca um esposo, ele precisa ser buscado na orientação e na direção do Senhor, porque todo projeto de Deus dá certo. Então, se você é jovem, ainda solteiro, está pensando em casar, comece a entender já que o casamento é um projeto de Deus e é uma sociedade feita para dar certo. As pessoas muito julgam a sociedade, dizendo que uma sociedade não dá certo, porque muitas vezes é feita fora da direção de Deus. Então, homem e mulher, cada um tem uma função dentro do casamento. A do homem de ser o provedor, de o cuidador, aquele que deve amar a sua esposa. Mas também a esposa tem as suas funções dentro do casamento. A irmã Marisa vai falar melhor para vocês qual a função da esposa dentro da instituição casamento. Sim, a primeira delas é amar e respeitar o esposo, né? E também é ser uma mãe, uma esposa, uma mulher dedicada, atenciosa e também persistente, né? Eu digo assim que o casamento, ele não é algo que nós devemos de jogar, de abandonar, algo que nós precisamos de persistir, porque ao passar dos anos nós vamos nos entendendo melhor. Ao passar dos anos nós vamos entender mais as qualidades do nosso cônjuge, porque quando nós estamos iniciando o nosso casamento, muitas vezes nós só focamos nos defeitos. E quando começa a passar os anos, nós vamos aprendendo a verificar as qualidades. Então, assim, a mulher, ela deve de buscar em Deus, buscar no nosso amigo Espírito Santo sabedoria. Eu digo também que não existe assim a receita. Por quê? Porque cada ser Deus fez único, né? Cada um com sua qualidade, com a sua personalidade. Então, em quem nós devemos de buscar sabedoria? No nosso amigo Espírito Santo. E jamais pensar em desistir. Sempre focar que nós somos um projeto de Deus e que Deus tem um propósito nas nossas vidas e que Deus, ele nos juntou para que possamos frutificar e para que o nome do Senhor seja glorificado também através do nosso casamento. Amém, irmã Marisa. É bem verdade o que a irmã Marisa disse. E a Bíblia também nos diz que o cordão de 3 dobras não se arrebenta fácil. O que é esse cordão de 3 dobras? Vocês estão vendo, estou apenas eu e a irmã Marisa de uma forma visível. Mas Jesus está conosco aqui. Ele é essa terceira dobra desse cordão. Quando nós trazemos Jesus para o nosso casamento, nós nos tornamos mais pacientes, mais longânimos, nós passamos a compreender o melhor. Lembra você que está pensando em casar. A sua casa terá um pouquinho dos seus pais e também um pouquinho da casa da sua esposa. Então é uma formação de uma nova família. Então não espere que seja tudo flores. Há espinhos sim, mas há mais flores do que espinhos. Pode ter certeza que toda a construção que é alicerçada na palavra de Deus, a tendência é dar tudo certo. Entenda que a família é um projeto de Deus. Embora a sociedade não creia que há famílias perfeitas, nós como cristãos, nós entendemos que a família é um projeto de Deus e nós só podemos melhorar a sociedade através da família. Entenda, se você quer filhos bons, você precisa educá-los nos caminhos do Senhor. A Bíblia nos diz que os filhos são como flechas na mão do valente e uma flecha precisa ser guiada. Então entenda que esse arco é o esposo e a esposa. A flecha são os filhos
E o arqueiro aqui é o próprio Deus. Então, pais instruem os filhos e nós projetamos eles para a vida, porque os filhos são herança do Senhor. Nós vamos educá-los e devolvê-los para a sociedade. Então, se nós queremos uma sociedade melhor, precisamos criar filhos bons, porque se nossos filhos forem bons, nossos netos serão ótimos. E se nossos netos forem ótimos, os nossos bisnetos serão excelências. E assim nós estaremos cumprindo um propósito de Deus aqui na terra, de criar uma família para Deus. Entenda, você que está pensando em casar, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. A Bíblia nos diz que o amor não busca o seu próprio interesse. O amor não suspeita mal, não trata com leviandade. E assim vai, uma série de qualidades do amor. Mas o amor também é uma construção. A cada dia eu aprendo a amar mais a irmã Marisa. Isso já fazem 31 anos, porque são 28 anos completos de casado e 3 anos de namoro. Eu já passei mais tempo da minha vida com a irmã Marisa do que com a minha própria família. Então nós construímos um relacionamento com base na palavra de Deus. E todas as pessoas que amam a Deus e levam Deus ao seu casamento, dá tudo certo. Sim, e também é bem importante, né, Pastor Carlos, o perdão, porque muitas vezes os relacionamentos são frustrados por falta de perdão, porque às vezes as pessoas querem ter razão e não liberam o perdão. E o perdão é o quê? É esquecer, é liberar o perdão para a pessoa e não ficar relembrando aquilo que já passou, porque senão a gente não vive o presente. Também é muito necessário no casamento o acordo, porque muitas vezes o casal, como somos duas cabeças diferentes, um vai pensar uma coisa, o outro a outra, mas uma hora eu vou abrir mão, outra hora o pastor Carlos, e assim nós vamos viver no acordo, né? Lembrando que se nós temos o nosso amigo Espírito Santo na nossa vida, no nosso casamento, nós precisamos ter os frutos do Espírito Santo. E quando nós temos os frutos do Espírito Santo, a nossa vida se torna melhor. Amém, irmã Marisa. Nós poderíamos falar aqui muitas coisas boas sobre o casamento. Deus nos deu 3 filhos maravilhosos, uma família abençoada, mas é uma doação. Cada dia um abre a mão de alguma coisa. Mas Marisa já disse que nós temos personalidades diferentes, mas isso não nos torna inimigos. Nós podemos conviver com as diferenças um do outro. E nós precisamos focar nas qualidades e não nos defeitos. Todos nós, a partir do momento que o homem pecou contra Deus, nós nos tornamos defeituosos. E a perfeição só está em Jesus. Então, quando eu e a irmã Marisa nos aproximamos de Deus, nós parecemos mais com Ele e nós nos tornamos pessoas melhores. E às vezes não é porque nós somos bons, mas Deus coloca pessoas boas do nosso lado e vai nos moldando, assim como a palavra e como pessoas boas. E para que você tenha sucesso no casamento, tem uma coisa: leva Deus para sua casa. Leva Jesus para sua casa e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Não é assim, irmã Marisa? Sim, com certeza. E que nós possamos aproveitar essas diferenças para completar a nossa vida, né? Que as nossas diferenças, que as nossas personalidades, que aquilo que o Senhor nos criou seja para glorificar o nome do Senhor e que eu possa ser bênção na vida do meu esposo, que meu esposo é bênção na minha vida e que você também possa ser bênção na vida do seu cônjuge. Pense isso e você será mais feliz ainda. Amém, glória a Deus. Então pense nisso, você que vai casar ou já está casado, se tem algumas dificuldades, busque um conselho pastoral, busque um conselho com pessoas que já estão casadas há muito tempo, porque tem experiência de vida para te ajudar. E no mais, é buscar na palavra de Deus conselhos práticos. Consulte a igreja, os seus pastores, vai estar orientando você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Carlos e da irmã Marisa Astenhetter. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Um abração.